Muito bom dia, glória a Deus. Mais um dia que se inicia. Estamos aqui juntos, fazendo o nosso devocional, buscando mais de Deus, né? Como é bom poder começar mais uma manhã assim. Mais uma manhã. Bom dia, Chu! Hoje eu tava lendo o Evangelho do dia e comecei a pedir para Deus assim, um direcionamento. E eu senti muito dele que nós precisamos ter mais sensibilidade ao agir dele, sabe? Nós precisamos ter mais sensibilidade às pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes o amor de Deus passa despercebido sobre a nossa vida, as bênçãos dele passam despercebidas sobre a nossa vida, porque a gente está tão focado na nossa rotina, em fazer as coisas acontecerem, que a gente é inundado daquilo, tudo se torna muito normal, sabe? A nossa rotina se torna maçante, a gente esquece de parar, de olhar as pequenas bênçãos. E Deus é maravilhoso em cada detalhe. Hoje eu acordei cedinho e tava olhando o nascer do sol, o dia amanhecendo. E eu falei, gente, a gente não pode se acostumar com isso. A partir do momento que a gente olhar para o céu, olhar para toda essa natureza e não conseguir ver beleza naquilo, tem algo errado, sabe? Tem algo de errado. A gente precisa pedir quebrantamento de Deus, uma sensibilidade maior, porque não tem como. Não tem como você estar conectado com Deus e não conseguir ver essa bênção divina, sabe? Não conseguir ver graça em cada detalhe, não conseguir ver beleza em cada detalhe, entende? Então, que a gente pare um pouco, desacelere um pouco, olhe mais para o que realmente importa, para o que verdadeiramente importa. Às vezes a gente passa a vida tão focado em outras coisas e a gente esquece disso, e foi isso que eu pedi para ele, justamente para entrar na live, para não ser mais uma live, para não ser mais um devocional, para ser o devocional, para ser, sabe, o dia de encontro com Deus. Porque cada encontro é muito especial e isso não pode virar rotina. Por mais que é uma constância, não é uma rotina, porque a gente precisa sentir. A gente precisa sentir Ele, a gente precisa criar intimidade. Sabe, a gente precisa criar intimidade. Então, que a gente entre na presença dele com expectativa, sabe? Com expectativa. E tem uma pessoa aqui na live falando que pecou e acha que Deus não vai perdoar. Então, essa palavra de hoje é para você, porque nós vamos ler hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 15. E fala exatamente como uma ovelha perdida é importante para o Pai. Como o filho perdido é importante para o Pai. Então fica aqui. A parábola da ovelha perdida. Se você está com sua Bíblia, a leitura de hoje a gente vai iniciar no Evangelho de Lucas, capítulo 15. E começa contando sobre a parábola da ovelha perdida, que é uma parábola muito conhecida, só que, como várias coisas na Bíblia, a gente lê ela como se fosse uma coisa qualquer, sabe? Como se a gente só precisasse estar ali e ler. Essa parábola, quando você para ver verdadeiramente o que Jesus está querendo nos dizer, é maravilhoso. É sobre arrependimento, é sobre perdão, é sobre o amor de Deus sobre a nossa vida. E começa contando: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, para ouvir Jesus. Jesus estava arrastando uma grande multidão. Ele arrastava várias pessoas de diferentes maneiras. Ele arrastava pessoas que buscavam cura. Ele arrastava pessoas que estavam ali atrás dele perseguindo, criticando, né? Ele arrastava pessoas que só queriam ouvir os ensinamentos dele. Então todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei criticavam: este homem recebe pecadores e come com eles. A gente precisa deixar bem importante: os publicanos e os pecadores aqui, eles assumiam que não seguiam a lei.
Então, quando a Bíblia fala sobre os pecadores, é porque eles se assumiam como pecadores, eles assumiam que não seguiam a lei, né? E os fariseus e os escribas, não. Ao contrário deles, eles seguiam a lei, sabe? Eles honravam a lei. E aí, eles se achavam também melhores. Olha só, isso é importante. Por eles seguirem a lei, eles se achavam melhores e criticavam Jesus por comerem e receberem, por comer e receber, porque é Jesus, né? Por comer e receber os pecadores e os publicanos. Então Jesus lhes contou uma parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 do campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? É maravilhoso, gente, mas para pensar você aí, que a gente tem muita mania de... Eu, pelo menos, falo, antes um passarinho na mão do que 2 voando, não é? Com a nossa própria força, a gente não pensaria na ovelha perdida. Seja muito sincero com você mesmo. Sendo muito sincero, a Isabela, com as 99 ali, você vai se preocupar com uma que perdeu? Mas eu tenho 99. Né? Nós, por nós mesmos, não nos preocuparíamos com a ovelha perdida. Não. E por isso que é só pela misericórdia de Deus. Ele está falando exatamente isso para os fariseus. Olha só. Vocês podem estar no meio das 99, mas os pecadores são a ovelha perdida. E eles valem muito para mim. Ele continua. E quando a gente encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Haverá mais alegria no céu do que um pecador que se arrepende. Né? Eu fiquei pensando, eu ainda não sou mãe, mas me veio, enquanto eu estava lendo essa parábola na mente, não sei se vocês já viram essa cena, mas quando você tá na praia, às vezes alguma criança fica perdida e as pessoas começam a bater palma para encontrarem o pai daquela criança. E toda vez que eu vejo aquela cena, meu coração, sabe, fica angustiado. E não pela criança, porque a criança muitas vezes não tá nem entendendo o que tá acontecendo. Ela tá rindo, né? Ela tá perdida. Às vezes ela não tem muita consciência do que tá acontecendo ali. Mas os pais não. 1 minuto que os pais perdem a filha, o filho de vista, é uma angústia sem fim, né? O pai não quer perder o filho nem por um segundo de vista. E é exatamente isso que a gente tem que pensar. Nesse momento a gente tem que pensar Deus como nosso pai. Às vezes você não teve a presença física de um pai. Às vezes a pessoa que mais precisava cuidar de você em vida não cuidou, não honrou com esse compromisso. Mas saiba que você tem alguém que zela e que se alegra a cada momento que você vai para o caminho dele, a cada momento que você corre para os braços dele, que é Deus. Além de ser nosso Senhor, Ele é nosso Pai. Às vezes a gente pensa nele como uma figura muito distante. Por muito tempo foi assim. E foi para isso que Jesus veio. Todo o sacrifício de Jesus não foi em vão. Não foi em vão. Mas foi para que a gente tenha essa ligação com Deus. Para que a gente tenha essa intimidade com Deus. Então a gente não pode ficar focado
apenas nos 99. Apenas. Se você está se incluindo nos 99, glória a Deus. Existem muitas pessoas perdidas. Existem muitas ovelhas perdidas. E o Evangelho de Lucas continua, são 3 parábolas que falam mais ou menos da mesma coisa. Tem a parábola da moeda perdida, né? E tem a parábola do filho perdido, que é muito conhecida também, que é um homem que tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade com eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Olha só, o homem tinha 2 filhos, o homem era um homem muito rico, né? Aqui era um fazendeiro muito rico. E aí um dos filhos dele, o filho mais novo, disse: pai, cansei dessa vida. Eu sei que eu tenho um direito de herança, então já me dá minha herança aí. Olha só. Ele antecipou a bênção de Deus. Ele se colocou no lugar de senhor do tempo dele, como se ele pudesse antecipar as bênçãos de Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. As coisas não acontecem na nossa maneira, do nosso tempo. Estou lendo o versículo 13 do capítulo 15 de Lucas. Não é no nosso tempo. Pior do que não acontecer é acontecer no momento errado. É acontecer no momento que eu não tenho maturidade para lidar com aquela bênção. E foi exatamente isso que aconteceu. O filho mais novo, ele pediu todo o dinheiro, só que ele não tinha maturidade para lidar com tanto dinheiro. Ele gastou tudo. E aí veio uma grande fome por toda a região. E ele começou a passar necessidade e começou a trabalhar cuidando de porcos. Caindo em si, ele disse: quantos empregados meu pai tem? Tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se para o seu pai e foi até ele. Olha só, primeira coisa, ele quis andar, tomou controle da sua própria vida, quis andar pelas suas próprias mãos, pelas suas próprias convicções. Deu tudo errado, porque quando a gente anda fora da vontade de Deus, dá tudo errado, gente, dá tudo errado. Por isso que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, porque Ele conhece exatamente quem nós somos. Ele conhece exatamente a nossa necessidade daquele momento. Só que a gente passa a querer tantas coisas, a gente se distrai com tantas coisas e a gente começa a ter necessidades de coisas que nós nem precisaríamos para viver. E a gente perde o foco do mais importante. A gente começa a se endividar, a gente começa a viver fora das bênçãos de Deus, a gente começa a pecar, justamente por querer ser algo que nós não somos. Só que aí o filho mais novo, ele pecou, ele errou, só que ele se redimiu. É aí que vem o arrependimento, o poder do arrepender-se. É o poder do arrepender-se. Não dá pra gente ter fé com um coração cheio de orgulho. Não dá. E é isso que ele fez. Ele pensou: olha só, eu tô aqui passando fome. Tantos empregados na minha casa que tem de comer, tem comida de sobra. Eu vou pro meu pai. Eu não quero ser mais, não quero que ele me chame de filho. Eu não mereço isso. Mas eu preciso me arrepender, eu preciso pedir perdão e eu quero trabalhar para ele. Ele foi com essa mente, então ele foi com um coração quebrantado para o pai dele. Olha a diferença
Ele não chegou pro pai dele achando, pai, voltei, eu tenho obrigação de estar nessa casa porque eu sou teu filho, né? Eu tava passando necessidade. Não. Ele chegou pro pai dele com humildade, com arrependimento. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. Gente, nenhum pai quer ter um filho perdido, por pior que seja a situação. Por pior que seja, o filho, sim, é a palavra do filho pródigo. Por pior que seja o filho, o amor do pai supera todas essas coisas. E é esse o amor de Deus por nós. O amor de Deus supera o amor de qualquer pai, de qualquer mãe. Então pensa que amor é esse. Então se às vezes nós pecamos, nossa essência é pecaminosa. Por isso a gente precisa chegar a Deus com arrependimento. Com arrependimento. E se a gente chega achando que Deus vai começar já a nos punir, não. Deus vai estar de braços abertos pra gente. Deus vai estar de braços abertos pra gente. Porque nenhum pai quer ter um filho perdido. É igual a criança na praia que eu falei pra vocês. Igual eu falei pra vocês da criança na praia. Imagina, você é pai, você é mãe, perde seu filho na praia, aquela praia lotada. No momento você fica com raiva da criança. Eu falei pra ele não sair daqui. Ele desobedeceu a minha ordem. Mas quando você vê aquela carinha que você tanto ama, você esquece da sua raiva. Sua raiva vai embora. Você só quer abraçar seu filho, você só quer estar com ele e falar, meu Deus, muito obrigada. Como é bom ter sua presença aqui, filho. E é exatamente isso que o pai fez. Ele, com compaixão de pai, correu, abraçou o filho, beijou. O filho lhe disse, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Olha só, o filho falou, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra Deus e eu pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de filho. Mas o pai disse a seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Gente, o preço do pecado é a morte. O preço do pecado é a morte. Então, quando nós estamos no pecado, nós estamos mortos. Nós estamos desvinculados da graça de Deus. Tudo na nossa vida para de dar certo, tudo para de acontecer, né? E aí foi isso que o pai falou. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava em pecado e foi salvo. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, que a parábola na calma aí, estava muito bom, né? São 2 filhos, lembra? Esse era o filho mais novo, que foi embora e voltou. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Eu nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me destes nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando voltar para casa,
Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Você estava sempre comigo. Olha só o contexto. O filho mais novo voltou e para celebrar, o pai fez uma grande festa. Só que isso gerou um incômodo muito grande no filho mais velho. Porque ele estava ali o tempo inteiro, ele não desobedeceu nenhuma ordem do pai dele. Ele trabalhava, ele cumpria com as suas obrigações e o pai nunca havia feito uma festa daquela para ele. Mas o que ele não estava entendendo é que ele já tinha tudo. Ele já tinha tudo. A presença do pai, a presença dele estar debaixo da graça de Deus já era tudo, já é tudo. Já é tudo. Isso já bastava. Às vezes ele não teve a festa porque ele não pediu a festa. E quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes nós agimos como o filho mais velho? A gente olha a bênção de Deus na vida de alguém que estava errado. Você vê alguém fazendo tudo errado. Aí se volta para Deus, pede perdão, as coisas começam a acontecer e aquela coisa toda, e você fala assim: como assim? Eu estava aqui o tempo todo. E exatamente Deus está falando isso para você. Você estava aqui o tempo todo. As bênçãos são diárias. Você tem a graça todos os dias. Você tem o renovo todos os dias. Todos os dias. Tudo que você quer, você já tem, e isso te basta. Você quer mais? Peça seu pai, conversa com seu pai. Você realmente precisa disso? Será que isso vai saciar só seu ego? Ou é realmente uma necessidade sua? Ele vai te entender. Ele vai te entender. Quantas coisas nós não temos porque nós não pedimos, nós não conversamos com Deus, nós não entramos em intimidade com Ele, a gente cria uma relação dele lá e eu aqui e tá ótimo, e não é assim. É a mesma coisa das 99. Se nós somos as 99 ovelhas, glória a Deus, que a gente usufrua de toda a bênção que Deus já nos dispôs. Mas que a gente esteja ciente que Ele não vai descansar enquanto a ovelha perdida estiver andando por aí. Ele não vai estar perdido, não vai estar satisfeito enquanto a ovelha perdida estiver andando por aí. Enquanto o filho mais novo dele está perdido. Ele não vai se satisfazer. Porque Ele veio para nos mostrar o amor dele. Ele veio para nos salvar. Então a gente precisa deixar muito claro isso na nossa vida. A gente precisa ter muito claro isso. Ter essa sensibilidade também de agir diferente do filho mais velho. A gente ser sensível. Eu fiquei parando para pensar. Nós ficamos verdadeiramente felizes quando a gente vê alguém encontrando o seu caminho de casa, se reconectando com Deus. A gente fica verdadeiramente feliz? Ou a gente só tá preocupado que as nossas vidas sejam satisfeitas por Ele, por nós, né? Pelas nossas vontades. Às vezes é isso que tá nos faltando, essa sensibilidade de olhar para a vida do outro e falar: essa ovelha está perdida, glória a Deus, eu já encontrei, eu já sou uma das 99, então
eu vou ajudar essa ovelha perdida. Eu vou ajudar essa ovelha perdida. Porque quem tá perdido, gente, tá perdido. Quem tá perdido, tá perdido. A própria palavra diz. Às vezes a gente se revolta com a pessoa. Você tá no caminho errado, que não sei o quê. Não é pela nossa própria força. Não é pelo nosso convencimento. A gente não convence ninguém. A gente pode até chamar a atenção da pessoa pela nossa mudança de vida, pela nossa transformação. O nosso testemunho é edificante na vida de alguém, é transformador na vida de alguém. Mas quem realmente transforma a outra pessoa é só pelo poder do Espírito Santo. É só Deus que tem essa capacidade, essa misericórdia. Porque Ele é misericordioso. E Ele pode todas as coisas. Então, se você tem alguém, se você é a ovelha perdida, se você é o filho mais novo que saiu por aí, ou se você conhece alguém, não desista. Não desista. Se a menina que estava na live estava falando que ela pecou e que Deus não a perdoaria, não é assim. Deus nos perdoa. Nós que muitas vezes somos rígidos demais com nós mesmos. Nós é que não nos perdoamos. Nós que estamos com o coração fechado para o perdão, para o arrependimento. Deus não. A qualquer momento do dia, qualquer momento, Deus está pronto para nos perdoar. Ele quer nos levar de volta para casa. Ele quer nos levar de volta para o plano, para o propósito de vida dele. Ele quer cumprir o propósito dele na nossa vida. A gente só precisa voltar, se arrepender. Falar, pai, eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que eu tenho agora. Então, me leva para casa, pai. Me leva para casa, sabe? Eu não sei para onde ir nesse momento, mas o Senhor sabe. Pensa na angústia de um pai e de uma mãe ter um filho perdido. Você é filho amado. Então, Deus, Ele não desiste da gente. Não existem pessoas improváveis para os planos de Deus. Você não é improvável. Você não é improvável. Amém? Deixa eu ver se tinha alguma coisa que eu não falei. Glória a Deus, essa palavra é maravilhosa. Eu tô aqui. Não, é exatamente isso. Eu falei tudo que eu queria. Como Deus é maravilhoso, né? Como Deus é maravilhoso. Acaba a palavra e eu fico assim... Como o Senhor fala nos nossos corações, né? Como o Senhor fala nos nossos corações. Como Ele escancara muitas vezes a verdade na nossa vida, né? Muitas vezes Ele precisa abrir os nossos olhos. Por mais que doa a verdade, por mais que doa a realidade, Ele precisa abrir os nossos olhos. Porque a verdade nos libertará. É só a verdade que vai nos libertar. Então, quando você for ler a palavra, leia ela como um livro de amor, sabe? Leia ela, peça a Deus para trazer sensibilidade para a sua vida. Nós precisamos disso, ser mais sensíveis, estar mais disponíveis, estar mais disponíveis. Amém? Vou ler o nosso devocional do dia. Hoje é dia 28 de fevereiro. 28 de fevereiro. Ô, gente, Deus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso. Todo dia eu repito isso, mas é porque na hora que eu pego, abro e vejo o título, não dá pra acreditar. Olha só qual que é a passagem de hoje. Eu não leio ela, gente. Eu não abro antes. Eu abro aqui com vocês, 28 de fevereiro. Uma nova cidadania. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado. Jesus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para seu reino de luz.
Fomos transferidas do território do inimigo para o reino de Deus. Isso dá novo significado à autoridade que recebemos para permanecer firmes em oração contra os poderes malignos que desejam guerrear contra o reino de Deus e seu povo e nos levar de volta para a escuridão. Uma vez que entregamos a vida a Jesus Cristo, Paulo nos instrui: continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Ao nos aprofundarmos no relacionamento com Deus, recebemos plenitude, pois estamos em Jesus, o cabeça de todo governante e autoridade. Nele temos tudo o que precisamos. A submissão do reino nos dá acesso a esse reino de luz para o qual fomos transportadas, pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais. Que verdade maravilhosa! O mínimo que podemos fazer é continuar a segui-lo em grata obediência, pois fomos resgatados e ganhamos nova cidadania e um lugar de honra em seu reino. Vamos repetir só a passagem final. Senhor Deus, que alegria saber que não faço mais parte do reino das trevas. Eu te agradeço porque me resgataste e me transportaste para teu reino de luz. Ajuda-me a aprofundar minhas raízes em Cristo e viver de modo digno de minha cidadania em teu reino. Ajuda-me a aprofundar minhas raízes em Cristo e viver de modo digno de minha cidadania em teu reino. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. A submissão do reino, gente, há um poder, há uma graça muito especial quando a gente obedece, no princípio da obediência. É uma graça que a gente vive. Então, é maravilhoso viver nesse poder. Todo mundo me pergunta, esse livrinho se chama Bom Dia. Eu vou postar lá nos meus stories, tá? Tem lá no meu destaque, inclusive, Bom Dia. E tem alguns livros que eu tô lendo, vou indicar pra vocês lá, eles são bem pequenininhos. Esse aqui se chama Um Coração Igual ao de Jesus. Ele é um livro que ele é tão pequenininho que era pra gente ler todos os dias, pra gente não se esquecer. Pra gente não se esquecer qual o nosso verdadeiro intuito em vida. Amém? Não saiam daqui que a gente vai fazer oração agora. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por mais esse dia, por mais esse devocional. Obrigada pela tua palavra, Pai, pelo teu direcionamento. Pai, que essas palavras de hoje frutifiquem no nosso coração, que sejam sementes que vão dar grandes frutos, Pai. Que a gente não saia daqui, Pai, da forma como a gente entrou. Não, Pai, nos dê uma sensibilidade de te ouvir, uma sensibilidade de te sentir mais, Pai. Nós não queremos continuar, Pai, da forma como nós estávamos. Não. Nós queremos viver algo novo com o Senhor. Nós queremos uma nova cidadania, uma cidadania de filho de Deus, sabe? De filho de Deus, que entende o seu agir sobre as nossas vidas, Pai. Eu coloco cada pessoa dessa live sobre o teu cuidado, sobre as tuas mãos agora, Pai. Repreendo em nome de Jesus todo e qualquer espírito de depressão, espírito de ansiedade, de esfriamento espiritual que caia sobre terra, Pai. Abre os nossos olhos para que a gente veja a tua luz, para que a gente veja a tua graça, as tuas bênçãos por todos os nossos dias, em cada momento das nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que nos deste, por tudo que o Senhor é. Nós não merecemos, Pai, mas Tu és misericordioso. Então que a gente tenha um coração cada dia mais parecido com o do Senhor. Um coração capaz de perdoar, um coração capaz de se arrepender. Pai, que essa ovelha que está perdida, Pai, encontre o caminho de casa. Que ela se sinta constrangida pelo Teu amor, Pai. Porque o Senhor nos ama.
O Senhor não quer nenhum filho longe, Pai. O Senhor quer todos os seus filhos sob teu cuidado, Pai. Então nos ajuda também a sermos sensíveis à vida do próximo. Que sejamos sensíveis àquela ovelha perdida, Pai. Nós estamos aqui para ser instrumentos do Senhor. Pai, vem conosco nesse dia, nos protegendo, nos guardando, nos levando para o centro da Tua vontade, nos livrando de todo e qualquer mal, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, gente. Glória a Deus. O evangelho de hoje é maravilhoso. Quem não leu, quem entrou agora, leiam. É a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, a parábola do filho perdido. É o evangelho de Lucas capítulo 15 que nós lemos. Se você tem vontade, eu abri um grupo no WhatsApp, muitas pessoas estavam me pedindo o grupo de devocional no WhatsApp. Tá lá na bio do meu Instagram. O grupo, muitas pessoas me perguntaram por que eu não deixei aberto para interação. Mas é porque senão um fala uma coisa, outro fala outra, comentários, até às vezes edificantes, mas a gente perde o foco, né, do devocional em si, que é algo tão importante pra gente começar o nosso dia. Deixa eu achar meu caderninho aqui com o salmo de hoje. Pra gente começar o nosso dia, então por isso que eu não abri o grupo, tá? Não é porque eu não quero conversar com vocês, não. Podem me chamar no privado que eu converso. Salmos 59, isso. Hoje foi Salmo 59 e Evangelho de Lucas 15, tá bom? Como ter acesso ao grupo? É só clicar no link na minha bio. Se você tá aqui no TikTok, vai lá no Instagram, me segue. E lá na bio tem o link para você entrar e participar do grupo. É só um resumo que eu faço diariamente dos devocionais. Às vezes não dá para acompanhar a live, tá? Mas é muito bom ter cada um de vocês aqui. Cada um de vocês é muito, muito importante. Se vocês estão na live, gente, não existem por acaso para Deus. Não existe por acaso para Deus. Nada em vão. Se você tá aqui, é porque Deus precisava te falar, né? Você precisava ouvir essa palavra. Então que ela frutifique no seu coração. Porque quantas vezes a gente escuta algo, aquilo faz sentido, mas depois volta a ser tudo como era antes. E não é para ser assim, é para dar frutos através daquilo. Amém? Muito obrigada, gente. Como é bom estar aqui. Todos os dias eu consigo sentir a energia de vocês. E amanhã eu não vou poder estar aqui 8 horas da manhã. Aí eu queria ver com vocês, o que vocês preferem? Se vocês preferem a live mais cedo. Só que à noite eu não consigo também, porque eu tenho aula. Então à noite eu tenho aula 7h30. Mas aí eu vou ver o que eu vou fazer. E eu falo com vocês. A frase de hoje eu anotei aqui. Deixa eu achar a frase de hoje. Peraí que eu anotei tanta coisa. Eu quero um novo começo. Eu quero um novo começo. Mais cedo é ótimo. Se vocês puderem, 6h30. O que vocês acham da gente fazer a live amanhã, 6h30 da manhã? O que vocês acham? 6h30 da manhã. Me manda um joinha aí. Fala, pode ser. Que eu vou estar aqui presente 6h30 da manhã. Porque 8 horas eu vou ter um compromisso. 6 ou 6h30 da manhã. Quem tá perguntando aqui onde que eu comunico, vai lá no Instagram, que aí lá a gente consegue se comunicar. Eu posto stories, você volta, você me manda mensagem no direct, eu te respondo, é mais fácil. No TikTok a gente fica mais distante, né? Mas então tá bom. Amanhã, 6h30. Glória a Deus, que bom, gente, ter tanta interação com vocês. Fico muito feliz e eu já falei isso com vocês, mas vocês são respostas de oração na minha vida. Então vocês são muito especiais. O louvor que eu escolhi chama Que Amor é Esse? Que Amor é Esse? Da Luma Elpidio. Gente, eu sou míope, eu fico aqui sem óculos. Então se eu não responder às vezes vocês
As mensagens, quando vocês estão falando, é porque eu não consigo ler direito. Eu tô sem lente e sem óculos. Eu vejo só um borrão, eu tenho que focar bem pra eu ler, senão eu não consigo ler. E o computador é a mesma coisa. Chama que amor é esse. Deixa eu aumentar aqui. A live, gente, fica gravada 24 horas lá no meu Instagram, tá? Então quem tá no TikTok, a live fica gravada 24 horas. Ah, e eu aprendi uma coisa, deixa eu contar pra quem tá na live um truque que a gente gosta de passar às vezes a live, acelerá-la um pouquinho, principalmente o começo, aquela introdução. Bom dia, né? Deixa eu te falar, vocês vão lá na página do Reels, entrou no Instagram. Olha, eu tô dando um truque. Vai lá na página do Reels e desce o Reels. Você quer ver essa live, então você desce ela e volta. Na hora que você voltar, já vai estar com a barrinha pra você acelerar ou não o vídeo. Eu aprendi isso, não sei se isso é antigo, mas eu aprendi isso ontem. Eu vou tentar fazer um vídeo mostrando pra vocês, mas vai lá, tem meu perfil, tipo qualquer perfil do Instagram, na página da pessoa, e tem o feed e tem no meio pra você ir só na pastinha de Reels, né? Quando você clicar pra ir na pastinha de Reels, você desce o vídeo. Na hora que você volta, já tá com aquela barrinha pra acelerar ou não o vídeo. Isso é uma bênção. E a frase de hoje é: eu quero um novo começo. Eu quero um novo começo. E o louvor chama que amor é esse. Eu amei essa ferramenta. Essa paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Cheinha, me chama no meu direct depois, por teu sacrifício, hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. É maravilhoso. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Me chama que amor é esse, isso. Me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em Oi, vó, te amo. Amém. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício, hoje eu posso andar sem olhar para trás.
compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Gente, amanhã 6h30 da manhã, não me abandonem. Para mim, eu quero mais desse amor, quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. 6h30, pode ser, Shirley? 6h30 da manhã. Acordem 6h30, gente. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar. Gente, ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Nós somos únicos para Deus. Nós somos únicos para Deus. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, nada, nada. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Amém. Gente, bom dia. Deus abençoe vocês. Amanhã, 6h30 da manhã, hein? Graça Beijos. incalculável. Deixa eu fechar Não aqui. tem